Olá, gente, muito obrigado a todos por nos assistir e hoje vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro, que está registrado nos 3 evangelhos, Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos e Evangelho de São Lucas. Mas eu quero ler no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a começar do versículo 29, que diz: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Nós vemos aqui que Jesus estava na sinagoga fazendo o trabalho de Deus, pregando a palavra de Deus, cultuando a Deus naquele momento. E Jesus precisou de sair para passar na casa de Pedro. E foi quando chegou ali, estava a sogra de Pedro, deitada, com febre. Jesus chegando ali, Jesus tomou pela mão e levantou. E a febre desapareceu. E a atitude daquela mulher, o que foi que ela fez? Ela começou a servir a Jesus naquele momento. Foi a gratidão dela em servir ao Senhor. Hoje nós vemos que muitas pessoas não agradecem o que Deus faz nas suas vidas. O grande livramento, a vitória, as bênçãos. Quando Deus nos abençoa, é para nós adorar o santo nome dEle, servir a Ele. Todos nós precisamos de servir a Jesus, porque é isso que Ele nos abençoa, é isso que Ele nos dá todos os dias. Nos abençoa, nós possamos ver todos os dias a luz do sol, este grande universo maravilhoso. Como podemos agradecer a Deus? Louvando, adorando o santo nome dEle e fazendo a obra dEle. É isso que precisamos de fazer. Foi assim que aquela mulher fez, depois que recebeu a cura de Jesus. E quando chegamos aqui no versículo 32, dando continuidade, diz: E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Nós vemos aqui que aconteceu um grande milagre lá, quando Jesus estava ali naquele local. Todas as pessoas enfermas, endemoniadas, foram a Jesus, ou levaram a Ele,
que uma pessoa enferma não anda só. Tem muitos que andam, mas alguém não pode ir só, porque não consegue. Mas alguém levaram lá essas pessoas. E foi ali que Jesus curou muitos dos enfermos, expulsou muito demônio daquelas pessoas, processo daquele espírito imundo. E ali Jesus ordenou para que ele se calasse. Por que Jesus ordenou para que ele se calasse? Porque aqui no mesmo livro de São Marcos, capítulo 3, e o versículo 11 diz assim: E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçavam muito para que não os manifestasse. Era assim que acontecia. Por isso que Jesus mandava que ele calasse. Em outra versão aqui, em Marcos capítulo 1 e o versículo 25, diz assim: E respondeu Jesus, dizendo-lhe: Cala-te e sai dele. Ali foi um grande milagre que Jesus operou ali, e houve ali aquelas mensagens, aquele poder de Deus no meio daquele povo, e muitos foram libertos, curados pelo poder de Jesus Cristo. Ali foi muito milagre que aconteceu. Aconteceu um milagre. Começou Jesus na sinagoga, depois veio à casa de Pedro, chegou na casa de Pedro, aconteceu aqueles grandes milagres. Primeiro, Jesus curou a sogra de Pedro, e depois aquelas pessoas, porque a fama de Jesus ocorreu por toda aquela província, e aquelas pessoas vinham de toda parte ali para Jesus com aqueles enfermos, para receber a cura. E foi ali que Jesus realizou aqueles grandes milagres. E quando a gente, lendo aqui, dando continuidade no versículo 35, diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-nos Simão e os com ele estavam. E achando-lhe, disseram-lhe: Todos te buscam. E eles lhe disseram: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Era assim que Jesus fazia. O povo seguia Jesus, não queria deixar Jesus só, mas Jesus precisava de fazer aqueles grandes milagres e pregar o evangelho, que foi para isso que ele veio, para pregar aquele evangelho santo de poder. Por isto, devemos levar a boas novas de salvação a todas as pessoas. Devemos também curar os enfermos com a graça de Deus. Desta forma, estamos servindo a Jesus e adorando o seu santo nome. Porque temos que adorar a Deus no templo, temos que adorar a Deus em casas e temos que adorar a Deus nas ruas, no deserto, no trabalho, na escola. Aonde a gente for, precisamos estar com Deus e adorar o seu santo nome. É isso que devemos fazer, e é isso que esse texto aqui sagrado, ele aponta. Fala em salvação, fala em milagre,
e também fala em adoração. Precisamos muito de Jesus para fazer a obra de Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nesse texto sagrado, que precisamos adorar a Deus com toda a nossa alma e coração e espírito. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Amém.